Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Manu. O presidente já entrou. Está aguardando o convidado. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para entrar na nossa live. Mandei o convite para o Elcio também. Olá, boa noite, Elcio. Boa noite a todos. Boa noite, meu presidente, Kellyson. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos mais uma vez aqui dando continuidade ao projeto da Assurne com a Live Líderes que Inspiram. A Assurne iniciou esse projeto, né, presidente, com o intuito de mensalmente nós mantermos uma conversa com um líder do varejo, do nosso setor, para que esse líder traga um pouquinho da história dele, que também possa nos dar dicas de liderança. E hoje o nosso convidado é Elcio Rodrigues Santos, da Supercop, né, da rede Supercop, uma das grandes redes aqui do nosso estado. E aí eu vou passar a palavra agora para o presidente da Assurne, para ele fazer uma fala aí junto ao nosso convidado. Presidente, é com você. Boa noite, Cida. Boa noite. Me ouve bem? Tudo. Boa noite, Elcio. Boa noite, Miquelson. Tá ouvindo bem aí? Tá boa a voz? Tá muito bom. Tá tranquilo. Eu tô ouvindo. O som tá bom, pessoal. Digam aí se o nosso som tá ok, se tá muito baixinho. Falem aí alguma coisa. Eu tô com o Manu, a nossa assessora de comunicação nos bastidores dessa live, passando assim as perguntas, os questionamentos. Então vamos lá. Se o som tiver ok, digam aí que o som tá ok. Para mim tá ok aqui. Já estão dizendo aqui que tá bom. Então vamos lá. Dar uma boa noite também a todos que estão acompanhando nossa live, né, Cida? E dizer da grande satisfação e honra de receber hoje meu amigo Elcio, diretor executivo da rede de supermercado Supercop, nosso diretor da Assurne, um diretor atuante, participativo, sempre está colaborando com todas as diretorias que ele participou, uma pessoa muito relevante para o nosso setor supermercadista do Grande Norte. É uma pessoa especial realmente, que trabalha para a sua empresa, mas também trabalha em prol da coletividade do setor supermercadista do Grande Norte, situando de forma proativa, né, colaborativa, sempre buscando entendimento, sempre buscando ajudar da melhor forma, sempre disponível, né? Todas as vezes que precisamos de Elcio, ele é uma pessoa disponível, que se torna presente, se faz presente, né? É um dos mais participativos diretores que nós temos na Assurne. Então, para nós, é um orgulho, uma satisfação muito grande ter você aqui hoje. Você realmente é um líder que inspira, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor, conhecer um pouco da sua história, conhecer dos seus afazeres do dia a dia, dos seus projetos, um pouco da rede Supercop, a qual você conduz tão brilhantemente, e também escutar de você o que você pensa a respeito da Assurne, do nosso projeto, do nosso trabalho, né? Que a gente tem feito aí esse trabalho da nossa diretoria em conjunto. Então, meu amigo, primeiramente, seja bem-vindo. Parabéns por toda a sua história, por toda a sua trajetória. Obrigado por sua amizade, pelo seu companheirismo e pela sua dedicação. Miquelson, eu não posso deixar de agradecer o convite e dizer que é uma honra
que fiquei realmente muito honrado quando Cida me convidou a participar dessa live, nem esperava, até porque a gente faz o que pode, mas nunca acha que o nosso trabalho é relevante ou que realmente desperta interesse de outras pessoas, não. Nunca fiz nada pensando nisso. Eu sempre fiz o meu trabalho pensando em fazer o melhor, entregar o melhor, mas a gente fica muito grato quando colhe esse fruto, né? Quando a gente vê que o nosso trabalho está sendo visto, que a nossa participação contribui de alguma forma para melhorar o nosso setor, né? Que é tão sofrido, que a gente luta tanto para ter condições boas de trabalho. E realmente fiquei muito honrado. Lhe agradeço as palavras, te agradeço a gentileza que sempre teve, a amizade, sem dúvida. Você é um cara fantástico. Obrigado. Espero levar para a vida aí, sempre. Cida, o homem é todo seu. Eu vou sair da tela aqui para deixar só os atores principais, tá certo? E vou acompanhar aqui off. Tá certo. Obrigada, presidente, pela sua presença na nossa live, viu? Vou estar aqui acompanhando de pertinho. Ok. Um abraço. Meu amigo Elcio, né? Para nós é uma satisfação muito grande de ter você, lógico, como diretor, mas eu que estou na Assurne há algum tempinho. Faz algum tempo, né? Eu conheci o seu pai e eu sei que a sua trajetória no varejo, ela vem de berço, né? São 35 anos dentro do varejo, trabalhando em loja de família e depois passando para varejo, mesmo sendo varejista mesmo, com loja. Nos fale um pouquinho dessa sua trajetória. Bom, boa noite a todos, boa noite. Agradeço a todos que estão participando, que estão prestigiando a nossa live. Cida, a minha história no varejo não tem como ser contada se não iniciando por um pouco da história do meu pai, sabe, de vida do meu pai. A coisa toda começou muito, muito lá atrás, assim, a gente vem de uma família de agricultor mesmo, ele é de uma família de agricultor lá do Alto Oeste, lá de Patu, né, na Tromba do Elefante, assim, uma família bem, bem humilde, mas ele sempre foi muito empreendedor. Eu acho que até os familiares aí vão se surpreender com as histórias que eu vou contar aqui, porque não tenho como deixar de contar. Infelizmente, assim, eu vou começar até dizendo isso, porque infelizmente em janeiro desse ano a gente foi vítima de um ato brutal, assim, de uma fatalidade, e meu pai foi assassinado num assalto numa loja dele, assim, e o perdemos em janeiro desse ano, assim, que foi de muita tristeza. Mas aí hoje eu aproveito até para fazer uma homenagem à trajetória dele também, né? Eu vou falar da minha, mas vou iniciar com a dele. Ele, já bem no início, assim, lá nos anos de 1977, ainda em Patu, ele abriu a primeira bodega. Ele foi morávamos até então no sítio mesmo, numa instância assim, no interior perto de Patu, numa área rural perto de Patu, e aí ele mudou para a cidade, né? E iniciou foi a primeira atividade empreendedora dele como comerciante, que ele abriu uma bodega mesmo, bodega de balcão, aquela tradicional bodega com pouca coisa e muito trabalho, né? Mas aí ele tem uma história, a história dele é um pouco cômica em relação à atuação dele no varejo, porque esse foi o primeiro comércio dele, mas também foi o primeiro comércio que ele botou e com pouco tempo vendeu, que não era muito comum. Você botava uma mercearia, transformava no mercadinho e procurava ir crescendo. E ele vendeu fazendo uma troca que foi bem cômica, ele trocou num caminhão de rapadura. Pouca gente lembra disso, assim. E
E aí tentou alçar um novo voo em 1979. Isso ele vendeu em 78, ficou só um ano com essa bodega. E aí veio para Natal, a procura de emprego em Natal. Até ele já tinha a ideia fixa de vir para Natal, de mudar, de procurar uma vida melhor. E aí ele comprou uma casa aqui, que a gente ainda mantém essa casa até hoje. Passou por reforma, minha mãe ainda mora lá, ali em Nova Descoberta, na Mintas Barros. E ele adquiriu um emprego na então distribuidora de cigarro Pelicano. E nos anos 80 foi muito conhecida aqui em Natal. Eu acho que você ainda chegou a conhecer o pessoal do Pelicano. E ele trabalhou 6 anos, de 79 até 85 no Pelicano. E viemos para Natal no ano seguinte, viemos em 1980. Até então, eu com 8 anos de idade, então, assim, sou o filho mais velho de uma família de 4 irmãos, eu sou o filho mais velho. E viemos para Natal e foi uma mudança radical de vida, assim, para melhor, né? Obviamente foi uma evolução muito grande já essa mudança. E ele trabalhando como vendedor do Pelicano, foi juntando algum dinheiro e em 1985 ele achou que já dava para empreender novamente. Aí muita gente pensa que ele começou de fato no ramo de comércio já como varejista, mas não foi. Ele abriu um pequeno armazém de secos e molhados, assim, ele vinha... A história dele de venda foi nesse tipo de comércio, né, de comércio atacadista, e ele acabou inspirado nisso, abriu um pequeno comércio atacadista. Mas aí veio, logo, com menos de um ano, veio o plano cruzado, que congelou os preços, e para quem era comerciante pequeno e não tinha acesso à compra da indústria, ficou inviável vender... porque os preços que ele tinha, na realidade, não dava margem de lucro. Ele comprava em outros atacadistas maiores, por exemplo, na época tinha o grande atacadista que era Geraldo Medeiros, era Medeiros e Paiva na época, assim, que seu Geraldo, como era conhecido, assim, era o grande líder e era a inspiração dele também, mas era também o principal fornecedor, então não dava para... Com o congelamento não ficou margem para trabalhar. Então foi aí que em 86 ele abriu o primeiro mercadinho, lá na Zona Norte de Natal, e demos início. Aí sim começou a minha trajetória. Então, assim, eu contei um pouco da história dele para começar a minha. Porque toda a família foi trabalhar junto com ele, né? Era um mercadinho até de um porte razoável, ele fez um esforço para fazer uma loja razoável, mas dependia do trabalho de toda a família. Eu estudava de manhã, mas à tarde já saía direto do colégio para ir trabalhar com ele lá. Eu, então, com 15 anos, né? Mas os irmãos também trabalhavam junto, minha mãe, era a família toda dentro do negócio. E eu vou te dizer uma coisa, não tinha nada de glamour, não. Ainda sou da época que se pesava cereais, então a gente fazia de tudo. Ficava no caixa, pesava cereais... O aprendizado foi fazendo, não teve aquela coisa de filho do dono que foi para dentro de um escritório, nada disso não, viu? Foi na operação, mas o negócio foi crescendo, se transformou num supermercado e ele chegou a ter 2 lojas lá na Zona Norte, 2 supermercados. Em 1989, o Nordestão tinha... até então, aqueles boxes, que eram lojas menores, lojas de bairro, e eles fecharam a loja de Nova Descoberta, onde fica ali a Rede Mais de Júnior Paiva hoje. Isso. E surgiu a oportunidade de comprar aquela loja. Não foi bem de comprar a loja, foi de assumir, porque o Nordestão estava realmente fechando lá, eles estavam fechando os boxes na época. E aí era um passo grande, porque a gente tinha lojinhas pequenas e aquela loja já tinha um porte razoável para a nossa condição. Mas ele negociou, então, na época, com o seu Manel, acho que ele nem lembra disso, mas ele foi lá no Nordestão e negociou as instalações
e eles, parcelados de uma forma muito suave, foram muito bondosos na época, e ele acabou vendendo as 2 lojas simultaneamente lá na Zona Norte, assim, foi um negócio que deu muito certo, e mudou para Nova Descoberta. Foi um passo bem mais largo, assim, a loja teve um sucesso muito grande, e assim, a gente deu uma mudada de patamar, entramos no varejo mesmo, de verdade. Nessa época eu já estava entrando na faculdade, e aí eu já podia trabalhar o dia inteiro, estava estudando à noite, então já conseguia assumir umas funções mais de administrativo, já participava junto com ele das compras, já comecei a atuar mais perto dele, certo? Apesar de que ele também não deixava a operação, não. Na hora que precisava, ia de novo abastecer, não tinha isso não lá. Ele sempre... mas como eu falei, ele sempre teve essa coisa de não era muito apegado, não, às coisas, sabe? E em 93, eu conheci seu pai, eu trabalhava em supermercado e eu morei a minha vida toda quase em Nova Descoberta. Eu saí de Nova Descoberta com 30 e poucos anos, eu acho que eu vim sair de Nova Descoberta e eu conheci seu pai naquela loja. Porque eu era moradora eu morava em Nova Descoberta e eu frequentava a loja do seu pai. E quando eu entrei na Asurne, em 91, o seu pai fazia parte da Asurne, ele já era associado da Asurne. Já, eu lembro, perfeitamente. Eu não participava naquela época, porque era mais... Você lembra da família? Lembro da sua família, lembro dos seus irmãos. Eu conheci seu pai, conheci sua mãe, porque eu era cliente daquela loja ali, antes de junho, que eu sabia que era seu Rodrigues. E quando eu comecei a trabalhar na Asurne, aí eu conheci realmente ele como associado da Asurne. Pô, ele valorizava muito a Asurne desde o início, ele achava que era uma entidade que era necessária, que ele precisava participar, ele sempre valorizou e sempre foi sócio da Asurne. Em toda a trajetória dele, ele sempre esteve presente. Participou de algumas diretorias na época dele, ele participou também de diretorias como membro de conselho, eu lembro. Agora, Elcio, então, assim, realmente vem de berço essa sua imersão no varejo do setor supermercadista, né? E, assim, a gente sabe que, como liderança, estar à frente de uma loja de supermercado é uma coisa. Começar, é lógico que você tem todo o know-how. Depois eu ainda segui um pouco, sabe, Cida? Eu fui aprendendo, a gente conseguiu abrir desculpa até te interromper, mas a minha história de fato como supermercadista ainda não começa aí. Eu estava sempre acompanhando ele e seguiu assim, a gente teve um razoável sucesso, abrimos lojas maiores, tivemos lojas na Irocas, em São José de Mipibu, que também é uma loja da Rede Mais hoje, que é de Jorge. Uhum. Até 2003, 2002, até 2002 estivemos juntos, sabe? Eu andei junto com meu pai. Ele acabou vendendo na época a loja de São José de Mipibu e foi quando eu abri a minha primeira loja só. Aí foi aí que eu comecei a minha história no varejo. Mas, desculpe, foi no mesmo ano também, só para completar a história, no mesmo ano, em 2013, eu abri a loja ali em Parnamirim, de imediato já fui convidado pelo pessoal que estava fundando na época a Supercop, sabe? Então eu participei do lançamento da fundação, eu acho que você lembra, que aí nessa época eu já atuava, nas 2 últimas décadas, aí já fui eu que atuei diretamente na Asurne, eu acho que eu estive em quase todas as diretorias, ou no conselho, de alguma forma estive presente nas últimas 2 décadas aí, meses depois de ter inaugurado a loja, eu entrei para a Supercop e participei do lançamento da rede Supercop. Então, assim, eu conheço a Supercop da fundação, toda a cultura. Aliás, eu fiz parte da implementação da cultura
de rede aqui no estado. A primeira rede, foi a Rede Mais e fomos a segunda rede aqui do estado nesse formato de rede associativa, né? Uhum. Então, assim, o seu início foi em loja, o know-how você já tinha de loja de supermercado, e a gente sabe que o comando, tá como liderança numa loja de supermercado, é de uma complexidade muito grande. Mas, como é? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Como é, de repente, você sair de liderança de loja e liderar uma central de redes de loja de supermercado? Cida, na realidade é assim, era um modelo na época, vou falar do início, né? Na época não tinha modelos estabelecidos, a gente foi meio que aprendendo fazendo, né? E foi criando um modelo. Eu tive o privilégio de poder estudar, então, os sócios da rede eram pessoas bem humildes, eram pessoas que iniciaram, acho que quase todos os supermercadistas aqui do estado, mesmo os de grande sucesso hoje, começaram de lojas bem simples, então foram crescendo, foram aprendendo fazendo. E não era diferente, a rede Supercop, todos os sócios da Supercop começaram com pequenos mercadinhos e foram se desenvolvendo. Então, quando a gente juntou esse grupo, a minha principal contribuição, eu acho que foi tentar difundir conhecimento, sabe, Cida? Foi tentar levar ao grupo a ideia de que a gente precisava e que o mais importante daquele projeto era compartilhar conhecimento, era crescer junto, era trocar as experiências, e isso eu acho que eu promovi. Então, assim, como no início a gente não tinha muita referência, eu fui procurar conhecimento na área, né, Cida? A gente fez visitas, eu difundi isso dentro da rede, de procurar fazer visitas em outras redes que já existiam em outros estados. A gente procurou conhecer como era o formato. E assim, eu acho que desde o início o grande espírito, como eu estava falando, era difundir conhecimento entre os membros da rede, sabe? Você levar a ideia de que eu tenho que juntar as experiências para conseguir obter um resultado melhor. Então, à medida que a gente foi trocando essa experiência, eu fui promovendo uma implantação de processos mais assertivos, e isso foi se replicando dentro da rede, sabe? Você implantava um processo não só na central, mas numa determinada loja, que começava a funcionar bem, e isso foi criando um modelo para as demais lojas. Então, assim, acabou criando-se um modelo de sucesso ao longo do tempo. Não foi uma coisa que aconteceu rapidamente, mas foi se consolidando essa troca de experiências, e eu acho que eu sempre estive meio que no centro disso de alguma forma, sempre estive participando. Que bacana, bom saber. Melhorou, o meu som não está muito alto não, né, pessoal? Não, está perfeito, Cida. Ok, então. A gente sabe que a Supercop é uma das redes que tem muitas lojas em outros municípios, né? E a gente sabe que durante essa pandemia houve muitos decretos, né, Elcio? E como é que tem sido para a rede lidar com essas limitações de decretos de vários municípios, já que tem lojas espalhadas em vários municípios? Como é que está sendo isso para vocês? Por ser uma atividade essencial, assim, a gente não parou em nenhum momento, né? Mas acabou tendo que fazer várias adaptações de acordo com o que ia surgindo em cada município, né? Assim, a princípio teve o decreto estadual, que já promoveu algumas mudanças de comportamento da rede também, do supermercado em relação ao consumidor, porque a gente teve que se adaptar. Um dos fatores que, num primeiro momento, foi um grande desafio, eu acho que para o setor como um todo, aqui no estado, foi a
a limitação de um membro da família, uma pessoa por família para fazer as compras no supermercado, né? Então, as pessoas chegavam nas lojas e não aceitavam essa decisão. Era como se o supermercado tivesse impondo isso, sabe? Embora tenha sido uma imposição por via de decreto, as pessoas se chateavam, então a gente teve que administrar isso. Isso foi um ponto importante, mas também tivemos diversos problemas. Em nível municipal, um prefeito que decretava lockdown, que determinava que o comércio tinha que fechar mais cedo, que no sábado à tarde não podia funcionar. Então a gente foi se adaptando a cada situação que foi surgindo, mas no final deu tudo certo. Eu acho que, no final não, que ainda estamos no meio da pandemia, mas fomos aprendendo a conviver com essa nova realidade, entendeu, Cida? Uhum. Mas, no geral, não tivemos grandes problemas. Tivemos algumas denúncias, porque as pessoas achavam que o setor sempre podia fazer mais, que sempre podia entregar mais em relação às questões de segurança, mas o fato é que a gente seguiu o que determinava os decretos e nunca criamos problema com nenhuma prefeitura, com o governo do estado. Pelo contrário, eu acho que não só a Supercopa, mas o setor como um todo contribuiu muito com o governo no sentido de achar uma solução de forma compartilhada, sabe? Debatemos bastante com o governo e também sugerimos sugestões, as mais diversas, para tentar levar uma certa segurança para o consumidor e para os nossos colaboradores, né? Sei, até porque, assim, por estar no front, né, durante toda essa pandemia, como é que a rede tem lidado com esse colaborador que vivencia junto com a empresa esses momentos tão difíceis, Elcio? Cida, não foi fácil, porque você lida com o medo das pessoas, né? Assim, é um ser humano assim, que se sente ameaçado, como qualquer outro, se sente inseguro, né? E a gente não tem como garantir essa segurança, não é impossível. Essa pandemia mostrou que o que a gente podia fazer era seguir os protocolos que a gente realmente fez e trabalhar próximo a esse pessoal, tentando trabalhar o lado humano em cada pessoa, sabe? Levar uma mensagem de esperança para esses nossos funcionários. Isso aí, o tempo todo a gente procurou trabalhar isso, porque uso de máscaras, de álcool gel, as barreiras nos caixas, o controle de fluxo de pessoas dentro da loja. Isso foi importante, mas não garantia nada, não era suficiente para você poder dizer ao funcionário, ao nosso colaborador, que ele tinha uma garantia de que estava livre Não, ele estava sempre exposto de alguma forma e ficou. Até hoje é um setor que está exposto. A gente até sente muito, porque foi um setor que não foi até agora atendido em relação à vacina, sabe? A gente um pleito desde o início e isso daria uma segurança maior aos nossos colaboradores. Assim, eu acho que lidar com medo é uma sensação terrível para o ser humano. Mas tivemos que aprender a conviver com esse medo, sabe? Foi uma necessidade. O setor é essencial, não pôde fechar. O consumo não parou, né? As pessoas precisam se alimentar, então a gente precisava atender. E, de certa forma, os empregos foram mantidos, né? Então a gente também tinha isso a comemorar, levar como mensagem de esperança, que ele estava tendo a garantia do seu emprego. E a Supercopa como rede, eu acho que tem muito a
A comemorar no sentido, não que essa pandemia tenha nada a comemorar, eu acho que assim, a pandemia não trouxe nada de positivo, porque você não pode dizer que uma doença que causou milhares de mortes possa ter algo a ser comemorado, não houve. Uhum. Mas assim, no nosso caso, a gente, eu diria que teve a sorte, porque tem muito isso, de sorte mesmo. Não tivemos nenhuma perda. Então, assim, estamos felizes que já estamos chegando numa fase, num ciclo de vacinas, que muito provavelmente nos próximos meses já estaremos vacinando os nossos colaboradores e não tivemos nenhuma perda, o que é uma vitória, né? Eu não vou dizer que é algo para comemorar, mas é uma vitória para a nossa rede não ter tido nenhuma perda, porque ao nosso redor perdemos vários amigos, perdemos várias pessoas conhecidas. E dentro da rede, graças a Deus, estamos com todos os nossos colaboradores bem. Elcio, a gente sabe que o nosso setor é um setor de períodos sazonais, né? Nós estamos vivendo um momento de um período sazonal que é esse período junino. Como é que tem sido vivenciar isso durante a pandemia? Houve uma mudança muito grande nesse cenário, porque lógico que a gente tem entrado nas lojas e a gente tem percebido que o pessoal, apesar de toda essa dificuldade que nós estamos passando, por toda essa tristeza que se abate sobre nós, e a gente ainda percebe que existe assim uma sensibilidade do setor de manter ainda as lojas com um cenário, né, do mês de junho. Mas como tem sido enfrentar isso? Porque a gente sabe que vem o marketing, vem o comercial, há uma mudança no período, por ser um período sazonal, né? E como é que tem sido? Eu vou falar logo da mudança de comportamento. O pessoal, só antes de você falar, o pessoal está dizendo que o meu celular, o meu áudio está com eco. Eu não sei se é o outro celular que está ligado, porque eu estou recebendo Manu está me mandando as perguntas. Mas, Cida, sinceramente, não está atrapalhando, não. Dá para ouvir bem a sua voz. Eu acho que dá para seguir. O meu áudio está bom aí. O seu é um pequeno eco, mas não atrapalha a sua fala, não. Ok. Vamos seguir, então? Bom, Vamos. Cida, assim, o setor supermercadista, na realidade, sofreu uma mudança em virtude da mudança de comportamento das famílias, né? Como bares, restaurantes, hotéis, a maior parte dessas atividades estavam fechadas quase durante todo o período da pandemia, então houve uma mudança no comportamento de compra das famílias e levou a um aumento de consumo, né? As famílias aumentaram o consumo. E teve também o auxílio emergencial, que acabou contribuindo para esse aumento de consumo, né? Famílias de baixa renda que não tinham acesso, a realidade não tinham acesso a fazer uma compra no supermercado de forma mais consistente, mas uma feira mais completa, passaram a consumir mais, né? Então, teve, na realidade, um aumento de vendas. Mas a sazonalidade é muito marcada pelas comemorações de cada período sazonal, Páscoa, Dia das Mães, e agora, em especial, o período junino. E isso a gente tentou levar essa aura do período, né? Esse clima do período junino, que era o mínimo que a gente podia fazer, era para tentar tirar o consumidor dessa neura em relação à pandemia, mas as características de consumo, na realidade, não se alterou muito, sabe, Cida? Uhum. Na realidade, estamos num período até muito estável de vendas, não houve aquele boom
de vendas de bebidas, normalmente comum nesses períodos junino, no carnaval, não houve carnaval, né? Então, assim, não aumentou a venda de bebida, não aumentou a venda de, talvez, alguns produtos juninos agora promovidos pelas próprias lojas que deram foco nos produtos de milho e tal, mas, assim, não teve um aumento, não estamos nem considerando como um período sazonal, porque, apesar do marketing, apesar da tentativa, as pessoas estão com o consumo limitado às suas respectivas rendas, então não mudou muita coisa não houve, como não tem festa, não houve aquele aumento característico do período junino. Entendi. Deixa eu só ver aqui com o Manu. Respondi a sua pergunta, eu não sei se era bem isso, mas eu acho que era... não era isso mesmo. Que você queria entender, né? É isso mesmo. Manu me mandou aqui uma pergunta de alguém. Como foi lidar com o psicológico dos funcionários nessa época? É dela, a pergunta é de Manu. É de Manu, Como foi lidar com o psicológico? Eu acho que você respondeu, né? Acho que eu até respondi, né? Assim, não foi fácil. As pessoas estavam e ainda estão com muito medo, né? Mas a gente teve que levar a mensagem de que tinha que ter esperança, tinha que ter fé que isso vai passar, que a vacina vai chegar. Algumas pessoas mais velhas a gente procurou afastar para correr menos risco, mas, no geral, as pessoas se adaptaram no nosso setor, sabe? Não é que esqueceram, mas se adaptaram, aprenderam a conviver com esse medo, sabe? E isso hoje está bem mais ameno do que há um ano, quando iniciou a pandemia, há um ano e alguma coisa. Hoje já está bem mais tranquilo a condução desse pessoal. Graças a Deus, até porque as lojas elas foram se adaptando, né? Agora, sair um pouquinho desse cenário de pandemia, né? E vamos voltar um pouquinho para a sua trajetória como líder, né? Você vem participando assiduamente da SURN por 2 décadas, mais ou menos, né? Qual é a visão que você tem da entidade? Cida, a SURN, eu considero que a SURN é uma entidade fundamental para o nosso setor. Sabe, a gente tem muitas pautas que são específicas dos setores, principalmente junto a órgãos públicos, às mais diversas instâncias governamentais, assim, a gente acaba ficando muito sujeito a algumas leis absurdas, a algumas coisas. As pessoas vão criando situações que interferem no gerenciamento do nosso negócio. Isso tem ocorrido ao longo do tempo em diversas oportunidades. Vereadores, deputados, nas mais diversas instâncias. O que acontece? Sozinho, a gente não teria como reagir a essas situações. E eu acho que a única entidade que consegue defender e de forma moderada, que eu acho que a SURN também tem esse perfil moderado, consegue representar a gente, é a SURN. Não tem outra forma de levar essas pautas e de defender essas pautas, senão através de uma entidade que nos represente. E a SURN faz isso muito bem, tem um setor jurídico muito estruturado, temos um executivo lá, aliás, os 2 últimos executivos, né, Marinho, tem que homenagear Marinho, que passou um tempo, e Leonardo está muito bem à frente, e você que esteve à frente desde sempre lá na SURN, sempre muito competente, agora está no setor de eventos, mas sempre nos deu muita atenção. Então, as pautas dos supermercados sempre foram muito bem atendidas na SURN. E eu acho que, principalmente na última década, a SURN evoluiu muito no que diz respeito a levar conhecimento para os associados, sabe, Cida? Que essas pautas relacionadas
a palestras, a cursos, curso de gerente, que nos últimos anos tem sido um sucesso, aí os cursos de gerente de loja, que é uma coisa que é carente no nosso setor, não tem escolas específicas para gerentes de lojas de supermercado, porque é um setor muito peculiar, né? E não é fácil de formar um gerente, não. Você não forma um gerente rápido, mas a Asurne tem contribuído muito para isso. É um cargo, por exemplo, as pessoas normalmente crescem dentro da empresa, é um setor que dá oportunidades também, mas a Asurne tem contribuído na difusão desse conhecimento, sabe? Isso aí tem sido muito importante. Eu acho que quem ainda não está, quem está no setor e ainda não é sócio da Asurne, deveria fazê-lo, sabe? Deveria estar lá. Eu estive sempre e recomendo, eu acho que a gente tem que estar próximo, é a entidade que congrega, há uma troca muito grande de experiências entre os membros. A Asurne é uma entidade muito aberta também, as pessoas pensam que só a diretoria se reúne lá, mas na realidade é sempre muito aberto, o convite é feito a todos, então quem for do setor e quiser participar, as portas da Asurne estão sempre abertas. Verdade. E eu acho que isso vale muito, sabe? Essa troca de experiência. Você tem uma determinada demanda, uma determinada situação que você ainda não sabe lidar porque é novo para você. Lá na Asurne você acaba tendo um outro que já teve essa experiência e vai compartilhar com você. Isso é feito de forma muito tranquila, esse compartilhamento de conhecimento, e eu vou te dizer, se existe a concorrência lá fora, lá dentro da Asurne, os concorrentes são todos muito amigos, muito cordiais, viu? Eu acho que... É verdade. Não é? É verdade. E a gente tem... É um setor que existe um elo muito grande entre todas as empresas, sabe? Isso aí a Asurne proporciona. É verdade. Eu estou com outra pergunta aqui que Manu acabou de me enviar, de Jade Targino, que foi o nosso último participante, né? Da live. E Jade faz a seguinte pergunta. Sabemos que a humanização nas empresas é um diferencial. Quais são os projetos que vocês desenvolveram na rede Supercop, nesse sentido? Jader, eu até assisti a live de Jader, viu? Achei sensacional, assim. Ele é um cara a se espelhar, viu, Jader? Na realidade, nós iniciamos um projeto na área de recursos humanos há alguns anos atrás e eu acho que nos últimos 3 anos houve uma quebra disso, sabe? Assim, a gente estava conseguindo avançar num programa de... Não só naquelas atividades fundamentais do IRH, de seleção, de recrutamento... Não, mas estávamos avançando nessa área humana, com duas psicólogas bem formadas, elas estavam conseguindo fazer um bom trabalho. Mas acabou havendo uma proposta para a principal líder, vamos dizer assim, desse projeto, e meio que se perdeu. É uma coisa que a gente ainda tem que evoluir. A gente tem que confessar que, assim, as empresas individualmente estão fazendo, mas eu acho que a Supercop hoje está muito bem estruturada no setor comercial, graças a Deus, a marca já está bem vista no mercado, e as empresas individualmente estão fazendo um trabalho nesse sentido. Mas a rede ainda não tem um setor bem estruturado nessa área de recursos humanos. Eu acho que é um projeto que está adormecido, mas que vai acontecer em breve. Assim, a gente nunca tirou isso de pauta, só que vem um pouco adormecido nos últimos anos.
como você definiria a qualidade de suas relações com equipes e empresários lojistas da Supercopa? Você como líder, como é esse relacionamento? Cida, eu acho que assim, acho que a palavra que resume tudo na minha relação com os lojistas da rede e com os seus respectivos, as suas respectivas equipes, acho que é confiança. Eles confiam muito em mim, a gente estabeleceu essa relação de confiança ao longo dos anos e hoje essa relação é muito boa, sabe? Há uma confiança recíproca e eu acho que isso foi passado para as equipes, porque eu sou muito bem recebido nas lojas, eu procuro atender as demandas de todos os lojistas, de toda a equipe dos lojistas que me procuram, tem uma abertura muito grande. E essa relação é muito próxima, sabe? É de muita confiança e eu acho que a gente tem obtido bons resultados por isso, porque eles confiam no meu trabalho e aí as coisas fluem, as coisas andam. Que bom. Tem a Max Freire, enviou a pergunta, fala-se muito de um futuro próximo com automação no varejo. Você acha que o material humano está fora desse futuro? Teremos redução de capital humano? Olha, Cida, primeiro deixa eu mandar um abraço para Max Freire aí, que é meu cunhado, viu? Ele tentou se esconder no nome Max Freire, mas é Alexandre Max aí. Muito gente boa ele, e ele fez uma pergunta meio pegadinha assim, mas eu acredito que assim, apesar de estar aumentando cada vez mais o nível de automação das lojas em geral, o varejo é uma tendência no varejo, mas a operação de supermercado é uma operação grande, é uma operação que tem uma logística complexa e que durante muito tempo ainda vai ser feito por pessoas, sabe? Eu acho que num longo prazo ainda não existe nenhuma ameaça com relação aos empregos, não, Cida. Eu acho que o nosso setor pode ter algum nível de automação nos checkouts, nos balcões de autosserviço, isso é uma tendência. Mas aí tem todo o resto da operação, que é muito grande e que vai sempre ocupar pessoas. Até porque o cliente ele gosta desse tete-a-tete, ele gosta do atendimento presencial. Por mais que a automação se modernize, eu acredito que o humano vai ter sempre um peso muito grande no atendimento. Sempre, eu acho que assim, as pessoas gostam de ser atendidas, as pessoas gostam de ir a um supermercado. Se for para não ser atendida, hoje uma tendência que tá começando a existir uma tendência forte é da compra delivery, né? O delivery tem aumentado no setor do supermercado. Aí eu acredito que essas pessoas até para reposição de pequenas compras, de reposição rápida, por comodidade, elas vão comprar no delivery, mas quando elas vão a uma loja física, elas querem ser atendidas e para atender precisa de gente. Principalmente redes que têm muitas lojas em municípios, em cidades fora aqui fora da região metropolitana, né? A gente sabe que loja de município, loja de interior, a cultura é uma cultura de conhecer muito o cliente, né? Aqui na cidade a gente vai durar muito ainda, viu, Cida? Não vai. Nós temos lojas em cidades de 20 mil habitantes, até de menos. Temos lojas em Areis, uma cidade com 13 mil habitantes. Então, assim, todo mundo se conhece pelo nome. O cliente daquela loja, ele é tratado pelo nome. Isso é um diferencial muito grande. Não vai mudar tão cedo, não. E se mudar, corre o risco de perder esse cliente. Eu acho que não vai mudar. Tem sempre uma certa garantia do emprego, sim.
E por muitos anos. Essa a gente Isso sabe. É uma opinião minha. Uhum. E hoje a gente sabe que a rede Supercopa ela está entre as maiores, né? Do nosso estado. E eu sei que você contribuiu muito. Eu lembro do início da Supercopa, lembro de você estar sempre na Supercopa, mesmo com loja. Eu lembro que você sempre teve na área executiva, na área administrativa, na área comercial da empresa, né? Você tem uma contribuição muito grande, né? Com esse crescimento, esse fortalecimento da bandeira da rede, né? Você sempre se envolveu muito nisso, né? Sempre, Cida. Eu acho que é uma característica minha. Primeiro, eu sou muito conciliador. Então, como é uma rede de negócio que envolve vários sócios, você precisa ter sempre alguém ali articulando as coisas para não se perder as estribeiras, vou dizer assim. Uhum. Porque quando você lida com várias pessoas inteligentes que foram crescendo nos seus negócios, então há uma tendência natural de cada um defender sua opinião, defender as suas teses, vamos dizer assim. É verdade. E precisa ter alguém moderado para fazer o meio de campo, vamos dizer ali, distribuir essas demandas, assim, administrar os egos, eu diria assim, que é muito normal, mas eu acho que eu contribuí muito para levar a união do grupo, sabe? Não que eles sejam pessoas difíceis, pelo contrário, são pessoas maravilhosas, eu devo tudo à Supercop e tenho muito a agradecer. Eu não vou citar os nomes aqui, porque se eu for citar, eu posso esquecer de alguém e estaria sendo extremamente injustos, mas todos são pessoas muito boas e eu acho que eu contribuí muito no desenvolvimento de cada um deles, sabe? De procurar difundir esse conhecimento, de administrar os conflitos, de levar um conhecimento teórico associado à prática, porque, de certa forma, eu sempre fui um estudioso do varejo. O varejo é apaixonante, né? Eu, pelo menos, acho. É uma coisa que está no sangue, não me vejo em outra atividade que não a atividade de supermercado. Uhum. E assim, eu adquiri 35 anos, você vai adquirindo conhecimento até por osmose. Você não precisa nem estudar muito, você participa e vai aprendendo, fazendo. E aprendizado diário, né? Diário, todo dia tem experiência. Então, assim, eu acho que eu fui um propulsor da difusão desse conhecimento, sabe, dentro da rede. Eu não sei se eles me enxergam assim, não. Eu estou falando como eu me enxergo dentro da rede, sabe? Até hoje, eu acho que a maioria deles me consulta em quase toda nova decisão, novo investimento, e eu fico muito feliz por isso, porque isso mostra que existe confiança, como eu falei antes. Com certeza. Né? E a rede cresceu. Se cresceu, esses atos, essa condução foi correta. Ninguém cresce à toa, né? Ninguém dá certo por acaso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo crescimento, todo sucesso é resultado do trabalho que vem antes, sempre. Eu acredito nisso. Eu vi aí nos comentários do pessoal, muitos parabéns, agradeço bastante a participação do pessoal. Não dá para a gente ler tudo, né? Nós já vamos caminhando para completar 1 hora de live. E uma pergunta que eu vou te fazer eu sei que houve muitos altos e baixos e agora uma perda irreparável na sua vida, e principalmente ligada à atuação do varejo em loja, que foi a perda do seu pai. Você passou por aberturas de loja, fechamentos de loja. Em algum momento você chegou a pensar em desistir, sair por completo desse setor? Em algum momento não. assim? Cida, de verdade, eu nunca pensei em sair do setor. Eu acho que eu até em 2 momentos, eu vou dizer que assim, eu estive fora do setor em 2 momentos,
mas foi por uma questão de circunstâncias, não de vontade. Em 2004, logo depois do meu pai ter vendido aquela loja ali, Nova Descoberta, para Júnior Paiva, ele, pelo menos assim, professor para a família, disse para a família que iria atuar, iria sair do setor dos supermercados. E comprou uma fazenda e meio que comunicou aos filhos, procurem o que fazer que eu vou atuar agora numa fazenda, né? Ele fez isso e fez isso durante um ano. Então eu realmente, naquela época, acabei atuando, tive a minha primeira experiência de vendas. Eu tive uma oportunidade de trabalho que foi muito valiosa, assim, com o seu Geraldo Medeiros, na época que ele tinha acabado de abrir a distribuidora Boa Hora. Acho que Júnior do Bom Dia vai lembrar dessa história, que ele esteve junto lá comigo, assim, ele era filho, mas também atuava ali nos bastidores junto com o seu Geraldo. E eu sou muito grato à família, porque foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito com eles. Mas o intuito não era deixar o varejo, não. É porque as circunstâncias daquele momento levaram a isso. E logo depois, assim, ainda trabalhei 2 anos e meio com eles. E meu pai, nesse meio tempo, abriu uma loja na Airrocas. E logo depois ele abriu uma outra loja na Ayrton Senna, ali na... Ainda existe até hoje essa loja, hoje é a Sabor de Pão, está lá no mesmo ponto. Uhum. E quando ele foi abrir essa loja, aí ele me chamou, ele disse, não, Elcio, eu acho que está na hora de você voltar. E eu fiquei muito feliz, porque eu gostava do ramo e fui administrar essa loja junto com ele. Junto, na realidade, assim, as 2 lojas participavam do processo como um todo. E, na sequência, a gente abriu outra loja em São José do Mipibu, então voltei para o ramo. Uhum. E fiquei aí até 2008, assim, com loja novamente. Quando, em 2008, estávamos na ocasião eu era sócio com meu irmão, em 2008, com Eli, meu irmão mais novo, na loja da Airrocas. Meu pai tinha aberto uma loja em Macau, e foi um sucesso tremendo lá a loja, e ele disse que ia vender. Ele era um vendedor de loja, né? Foi um nômade no varejo aqui do estado. E aí ele acabou vendendo essa loja de Macau para a Jorge, lá do Rede Mais, né? Várias das lojas dele hoje estão na Rede Mais, assim. E ele nos fez uma proposta de comprar de volta a loja, que ele tinha nos vendido a loja em 2005, em 2008 ele propôs uma compra de volta. E acabamos entrando num acordo, e eu fiquei 1 ano e meio, na ocasião a loja fazia parte da Supercop, já viu essa loja da Airrocas, e eu saí do varejo naquela época, botei uma representação comercial, e me lembrei da época que fui vendedor, assim, tentei voltar, mas sempre atuando no varejo, no outro lado da cadeira como vendedor, né, como representante. Mas fiquei pouco tempo, porque aí eu recebi um convite da Supercop para fazer a gestão da rede. Foi aí que eu iniciei na Supercop como gestor. Até então eu era sócio. Entendeu? Então, de verdade, no coração, eu nunca pensei em deixar o ramo de varejo, não. E não penso, não. Que coisa boa. Antes de pedir para você nos deixar uma mensagem inspiradora como líder, eu vou passar aqui umas mensagens que o Manu recebeu, né? E me repassou aqui. Tem Sueliton, eu acho que é Sueliton Gleidson. Um ano diferenciado, profissional ímpar. Ele também ele é... Quem? Tem Hilton aqui, Hilton Espino. Hilton, grande marqueteiro. Hilton trabalhou comigo, viu? Lá na Supercop, era do marketing, cara fantástico, muito gente boa. Hilton deixou uma mensagem para você.
Grande Elcio, sem sombra de dúvida, um líder que tive a oportunidade de aprender muito. Leonardo, Elcio, Leonardo, nosso executivo. Elcio, grande profissional, parabéns, meu amigo, sucesso. Nosso presidente Gilvan Michelson, seu Raimundo é um dos maiores empreendedores que eu já conheci. Faz parte da linda trajetória supermercadista do RN. Tem quem mais aqui? Rede Seridó, alguém da Rede Seridó aqui. Elcio é um grande profissional, sempre receptivo e disposto a compartilhar conhecimento. Tem também... Nosso presidente também deixou outra mensagem. Um grande executivo, excelente representante da nossa SURNE. Aí tem Gustavo Fonseca, Magno Gustavo. Vixe, grande abraço para Gustavo. Quem é, né? Grande abraço também para Gustavo aí. Grande exemplo de resiliência e capacidade de condução de grupos como poucos. Um grande homem e gestor. Fabiano Vulcão, fizemos uma visita à Supercop, a Rede Seridó, fomos muito bem recebidos. Então, aí você viu que a participação do pessoal foi muito boa, né? Todo mundo tem uma admiração muito grande por você, eu tenho uma admiração muito grande, sempre tive admiração muito grande pelo seu pai, por todo o tempo que ele passou na SURNE, sempre ele foi tão participativo e conseguiu passar isso para você. Você sempre está nos auxiliando nas nossas diretorias. E, assim, para mim foi uma satisfação muito grande conversar com você hoje à noite. Eu tenho certeza que quem está aí nos assistindo pode ver as boas dicas que você nos deu. Todo mundo conhece esse seu jeito, que é um jeito sério de trabalhar. É muito tranquilo, nos passa uma tranquilidade muito grande. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem como líder, para os novos líderes que estão chegando aí e para os líderes que já estão atuando, nos deixe aí uma mensagem. Cida, eu vou deixar uma mensagem inspirada, eu acho que no legado do meu pai. Eu acho que o que ele nos deixou de principal legado é que a gente nunca deve desistir. Então, ele até o último dia, ele nunca desistiu. E o que eu posso dizer para todos que estão aí, não interessa o cargo que ocupa, se está em início de carreira, se já é um líder de sucesso, independente do que venha ocorrer, do problema que você venha ter, nunca desista. Siga em frente, nunca se lamente por nada, porque isso não leva a lugar nenhum. Não se lamente. Levante a cabeça, amanhã amanhece um novo dia, vá trabalhar com fé que tudo vai dar certo. Acho que o caminho é esse na vida de todo mundo. Assim, a gente não deve desistir nunca, deve sempre seguir em frente. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigada, meu amigo. Eu fico muito feliz da nossa conversa. Nós estamos passando pelo momento tão doloroso para tantos, para nós também, a gente sente toda essa perda, né, de vidas, e apesar de sermos essenciais e estarmos no front, não tem como não sentir, a gente sente, né, e é muito bom a gente ter pessoas aqui conversando com a SURNE e trazendo essa mensagem, não desistir, né, nos impulsiona a sermos fortes, a sermos, né, ficar de uma certa forma mais tranquilos, né? Independente de cargos, que a gente tenha esse pensamento positivo e não desistir. Tá? Muito obrigada, Ela, pela sua presença, pela sua partilha de conhecimento, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que tenho que muito agradecer, mas assim, eu não posso deixar nessa oportunidade de agradecer a pessoas fundamentais na minha vida, sabe? Meu pai, que infelizmente não está aqui, eu gostaria muito que ele pudesse estar assistindo, mas minha mãe, que é muito resiliente também, que
que enfrentou toda essa barra aí nesse ano, que não tem sido fácil. E assim, a minha estrutura familiar, minha esposa, meus 2 filhos, que são pessoas maravilhosas, assim, e que sem eles não teria dado certo, eu não teria forças para seguir nesse momento difícil, entendeu? E o pessoal da Supercopa como um todo, assim, que sempre me apoiou muito, muito, confiaram muito em mim. O pessoal da Surne sempre foram muito gentis comigo, me querem de uma gentileza que não tem tamanho, assim, não tem palavras para falar de como ele acolhe a gente. Então, Cida, e você maravilhosa, assim, Cida, você é um exemplo de profissional. Se eu não fizesse esse agradecimento agora, não seria justo, assim. Você vem de uma trajetória de muitos anos junto da gente, junto do setor lá na Surne, e tem que se orgulhar muito disso. Eu fico muito feliz em ter tido essa conversa com você. Realmente foi uma honra para mim, viu? Eu agradeço a todos que participaram conosco. E muito obrigada pela presença de todos. Desculpem essa falha hoje no som. Eu não sei o que aconteceu literalmente, mas eu tô ouvindo realmente que hoje teve eco o tempo todo. Mas de outras vezes eu tive com o celular ligado e não teve eco. Mas essas coisas acontecem, né? Nós vamos aprendendo, nós vamos aprimorando. Eu tenho certeza que na próxima a gente diminui melhora esse som, né? Obrigada a todo mundo que está aí. Um abraço, viu, Elcio? Obrigada a sua esposa, a seu filho, por ter partilhado um pouquinho do seu tempo conosco, porque a gente sabe que se é uma coisa, um tesouro que nós temos é o nosso tempo. E todo o tempo que nós dispensamos a alguém, partilhamos com alguém um pouquinho do nosso tempo, nós estamos partilhando o nosso maior tesouro da nossa vida, que é o nosso tempo. Muito obrigada, obrigada a todos que se mantiveram conosco até agora. Um abraço, próximo mês estamos aí novamente. Tchau, meu amigo. Um abraço a todos, tchau. Boa noite. Boa noite.